Você sabe o que é limite quando o x tende a infinito? Isso é muito comum nas provas de cálculo 1. Cálculo 2 não, porque cálculo 2, aí você tem x e y tendendo a infinito, né? Quando você chega no cálculo 2, o x tende a infinito e o y tende a infinito. E a função tem duas variáveis. Aí você começa a entrar num mundo mais divertido, né? Enfim, não vou falar de limite bidimensional agora não. Quando o x tende a infinito, você tem que interpretar o gráfico na direita. Deixa eu esboçar um gráfico aqui para vocês. Um gráfico bem aleatório. Esse aplicativo é bom demais, né? É tudo retinho, tudo organizado. Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Um gráfico f de x qualquer. Se você quer calcular o limite quando o x tende a infinito, você tem que analisar aonde o x vai para infinito. O eixo x é horizontal, certo? Então, me fala um valor muito alto de x. Finge que aqui é 100, 1000, 1 trilhão. Concorda que você vai deslocar para a direita? Que o infinito, você vai para a direita o tanto que você quiser. Essa é a ideia. Então, o gráfico, à direita, ele está subindo, concorda? Se o gráfico está subindo, o que acontece com a imagem de cada ponto do gráfico? A imagem dele também sobe. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que saber que o resultado do limite é a imagem do ponto. A imagem está subindo para sempre. A dica para você analisar a imagem é fazer retas horizontais. Se o gráfico está sempre subindo, a imagem sempre sobe. Você tem que imaginar também que esse gráfico continua para sempre, né? Isso aqui é só um pedaço do gráfico. Ele continua para cima indefinidamente. Então, como o gráfico está subindo, a imagem dele vai ser um valor muito grande. A imagem dele vai tender a infinito. Então, a resposta desse limite aqui, quando o x vai para infinito, você olha para a direita. A resposta desse limite é mais infinito. Sempre que você resolver, que você colocar a resposta do limite, você tem que analisar no eixo y. Essa dica vale ouro, porque muito aluno esquece de interpretar o que significa o limite, né? O x você interpreta aqui, o y você interpreta na resposta, aí fica implícito que o y está ali, porque você não escreve y igual a infinito na resposta, você já coloca infinito. Por isso que muita gente fica com essa dúvida. E tem a função também, né? Você tem uma função qualquer de x. Pode ser ln de x, seno de x, cosseno de x. É uma função qualquer de x. E se o x estiver tendendo a menos infinito? Aí é o contrário. Se o x tende a menos infinito, você vai ter que olhar um valor muito pequeno de x. Vamos supor que esse gráfico está descendo aqui indefinidamente. Imagina um valor pequeno de x, ou seja, é um valor negativo. Aqui pode ser, por exemplo, aqui pode ser menos 3, por exemplo. Mas se você deslocar para a esquerda o máximo que você conseguir, deixa eu diminuir um pouco essa escala, eu quero aumentar esse gráfico. Pronto. Finge que você vai deslocar para a esquerda o máximo que você conseguir. Você tem aqui um menos 100, aí você tem menos 300, menos 1000. O menos infinito, ele está lá na extrema esquerda do eixo x. Essa intuição vai fazer você passar em cálculo de primeira. Já vi muito aluno com esse tipo de dificuldade, tá? Já anotem no seu caderno. Se está tendendo a infinito, olha para a direita do gráfico. Se está tendendo a menos infinito, olha para a esquerda. Só isso. E a resposta? Se o gráfico sobe, a resposta do limite é mais infinito, porque o y está subindo. E, nesse caso aqui, lá na extrema esquerda, o gráfico está descendo. O que acontece com a imagem do gráfico? A imagem de cada ponto desse aqui, ele desce. Vai descendo cada vez mais. Ou seja, se você interpretar lá na imagem, você tem um valor baixo, um valor muito pequeno de y. Então, essa resposta aqui seria menos infinito. Esse é o primeiro tipo de exercício que pode cair na sua prova de cálculo.
Análise de gráfico. Perceba que a gente não fez conta. A gente só pegou um gráfico e interpretou a resposta dele. Mas é comum também aparecer um outro tipo de limite em que você não tem gráfico. Por exemplo, esses dois limites aqui. Ó. Como é que calcula esse limite? Se você esboçar o gráfico dessa função, põe na calculadora esse gráfico. Você interpreta e calcula esse limite aqui de cabeça. Não precisa fazer conta. Mas, na hora da prova, você não pode levar uma calculadora gráfica. Como que você vai calcular esse limite aqui sem gráfico? Aí que está a questão. Quando você não tem um gráfico, você tem que usar técnicas, né, para resolver esse limite.